Até que idade posso ter relação sexual? Meu nome é Jéssica Hintz, sou psicóloga e terapeuta sexual. A mulher, quanto mais velha ela fica, ela mais conhece o seu corpo. Então, é totalmente natural em que ela consiga colocar limites e demonstrar o que realmente ela quer ou o que ela gosta. Inclusive, com isso, existem vários estudos falando o quanto as mulheres mais velhas conseguem aproveitar muito mais uma relação sexual do que uma menina mais nova que acabou de começar. A mulher, quando ela chega na menopausa, tende a acreditar que a vida sexual dela acabou. Não somente a mulher, mas a sociedade também acredita muito nisso. A grande questão é que quando a gente vai falar de uma questão hormonal, hoje já existem médicos que falam que questão hormonal é somente 20%, ou seja, sobrou 80%. Então, a partir do momento que a mulher ela entra na menopausa, as pessoas já acham que é um corpo não sexual e acabam abandonando a vida sexual por aí. No entanto, Freud diz o seguinte, que a libido ela não morre com a idade. Primeiro, libido é energia de vida. Dentro da libido tem desejo sexual. Então, o desejo sexual faz parte da libido. E a libido não morre com a idade. Quando falamos de desejo sexual, estamos falando sobre biopsicossocial. Biológico, como que o nosso corpo está respondendo? Será que está tudo certo? Porque envelhecer não é um negócio fácil, então a gente precisa estar ali sempre se cuidando. Psicológico, como que está a minha psique? Normalmente, quando a gente entra no processo de envelhecimento, ele vem acompanhado de um momento depressivo, por conta de todas as perdas que a gente tem ao longo da vida. E a questão social, como andam as minhas relações? Com o meu marido, com meus filhos, com os meus netos, meu trabalho. E é difícil a gente estar numa relação sexual se a gente não está bem com o nosso corpo, se a gente não está bem com nós mesmos. Então, como que a gente entra numa relação sexual se eu não estou bem comigo e eu não estou confortável da minha parceria me ver como eu estou neste momento? Então, é extremamente importante a gente trabalhar muito a questão psicológica, trabalhar este corpo. Então, o que eu posso fazer para me manter bem? Eu posso me exercitar, me alimentar, algo que todos os médicos falam, que eu acho que é o básico. Quando a gente fala dos benefícios da relação sexual, a gente está falando de bem-estar e de fortalecimento das nossas conexões. Com quem? Com a nossa parceria. O que a gente pode trabalhar com relação a isso? Durante toda a nossa jornada de vida, a gente precisa entender que a relação sexual, ela não é só genital. Então, por exemplo, eu estou na terceira idade, estou envelhecendo e o meu parceiro não está bem, está tendo uma disfunção erétil. E o que a gente pode fazer? Primeiro, que a gente precisa trabalhar lá atrás. Quando a gente é jovem, a gente enfatiza muito e tem muito na cabeça que relação sexual é muito genital. E a gente precisa explorar outras formas de ter essa relação. A gente não pode só diminuir a relação sexual somente a penetração. Então, o que acontece? Se a gente chega com esse pensamento na terceira idade, realmente a gente não vai ter uma relação sexual saudável e agradável, porque a gente vai se frustrar cada vez mais, porque a gente não supriu a nossa necessidade ou então as nossas expectativas. Então, o que acontece? O que a gente pode fazer é trabalhar essa relação sexual do casal investindo em outros prazeres. Então, como eu falei no começo do vídeo, a mulher mais velha, ela sabe aonde ela sente prazer, ela sabe o limite dela, ela sabe como ela pode chegar a um orgasmo, por exemplo. Então, a gente pode usar muito bem esses recursos para ter uma relação sexual satisfatória e saudável. Se a gente resume a relação sexual só em penetrativo, a gente exclui várias pessoas, como por exemplo, casal de lésbicas, que pode ou não ter a penetração, por isso que o toque ele é tão importante. O que acontece? Quando os casais começam a ter menos relação sexual, eles acabam se tocando menos. E aí, o que acontece? O toque já não existe mais com o decorrer do tempo nesta relação. E aí, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa separar toque sexual do toque afetivo. E as pessoas confundem muito, onde qualquer toque que eu receba é um sinônimo de que vamos ter uma relação sexual. E não necessariamente isso. Então é importante que os casais trabalhem muito essa questão do toque durante o seu dia, durante a sua relação sexual, para que lá na frente, quando você estiver nesse momento de vida, na terceira idade, você consiga aproveitar essa relação sexual, não tanto genital, mas que vocês consigam aproveitar de outras formas. No momento em que a gente chega na terceira idade e a gente não tem mais essa relação sexual penetrativa
ou não tem com tanta frequência como gostaríamos, a gente precisa identificar outras formas de prazer, como o toque, como o beijo, como o abraço, como a massagem, como o beijo íntimo. Então a gente precisa explorar cada vez mais. Então, novamente, como eu falei no começo do nosso vídeo, que é da mulher se conhecer. Muitas pessoas acreditam que o se conhecer é se tocar intimamente. O que acontece? Como eu me conheço? O que eu gosto? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes qual é o sentido que você mais precisa, necessita na hora de uma relação sexual. Então assim, o que eu preciso? Eu preciso do toque? Eu preciso do olfato? Preciso, mas não tem tanta relevância. Eu preciso ouvir minha parceria falando alguma coisa? Preciso. Então assim, quais desses 5 sentidos eu preciso dele na hora da minha relação sexual? O quanto isso é importante, porque imagina que o meu marido goste de me tocar muito, mas eu gosto que ele fale muito que me ama, que gosta de mim. Então, se ele vem no toque e eu gosto de ouvir, não fecha muito. A gente tem um distanciamento aí dessa relação, onde às vezes o casal pode não se conectar por conta disso. E se você está na terceira idade e quer ter uma relação sexual com mais frequência, você pode procurar profissionais que possam te ajudar, como psicólogos, médicos, terapeutas sexuais, que podem te ajudar em todo esse processo, desmistificar tudo aquilo que a gente construiu durante anos, em que relação sexual é somente penetrativo e a gente só consegue ter prazer desta forma. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui embaixo e se tiverem qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu volto para responder. Tá bom? Tchau!